Tá, Rash Parameter agora. Rash Parameter é uma maneira de você... É uma maneira de você passar os parâmetros na sua função e eles serem encarados internamente como fosse uma coleção, tá? Anteriormente você tinha que fazer umas gambiarras lá com args da vida. Cadê? Rash Parameters. Tinha que fazer array, prototype, slice, e pegar usar aquele arguments que a gente aprendeu lá nos primeiros hangouts de JavaScript, que esse cara contém todos os parâmetros da sua função. Agora você não precisa mais disso, pode usar o Rash Parameters. Esse cara já assume um tipo coleção com todos os valores passados aí na sua função. O que eu fiz aqui então? Eu fiz uma função de soma. Aqui eu estou usando um pouquinho de programação funcional, mas eu vou explicar passo a passo. O que esse cara vai fazer então? Ele vai receber uma coleção de números. E o interessante aqui é que quando você usa o spread operator, é como se fosse uma coleção, mas você não precisa especificar colocar os brackets aqui. Ele aceita vários parâmetros. Então, em algumas linguagens de programação, chama de varargs, que é funções que aceitam um número indefinido de argumentos. Tá? Algumas, se eu não me engano, Java também você faz algumas coisas assim. Sei lá, public int soma, aí você coloca integer e acho que é com 2 lá, args. Então você sabe que você vai receber vários argumentos aqui, uma quantidade ilimitada de argumentos. E aqui é a mesma coisa, só que eu estou fazendo em JavaScript com números. Então ele recebe vários números como um parâmetro, eu posso receber posso receber 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. Dentro desses números, como eu sei que eles são uma coleção, eu consigo usar as funções dentro deles de manipulação. Então nesse caso eu estou usando a função reduce. A função reduce, ela espera um item da lista que você está iterando. Então, nesse caso, eu vou receber o valor 1. Na segunda chamada, eu vou receber Vamos pegar essa função aqui, por exemplo. Na primeira chamada, o números aqui vai receber o valor 1. Na segunda chamada dela vai receber o valor 2. Na segunda vai receber o valor 3. E na quarta chamada, esse cara vai receber o valor 4. Esse total aqui é o segundo argumento que a função reduce espera, que é o total acumulado, ou seja, a operação que você precisa fazer em cima do valor que você está recebendo para retornar a coleção final. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou acumulando o número que eu estou recebendo nessa variável total. Então, a cada vez que essa função for chamada, ele vai pegar o número que eu recebo e vai incrementando nesse total. No final, a função reduce, o que ela faz? Ela pega esse total aqui acumulado e retorna para você. Existe uma maneira mais indireta de fazer isso, vamos dizer assim, de maneira não declarativa? Existe, é a mesma coisa de eu estar fazendo isso aqui, ó. Mesma coisa de eu ter criado uma variável total, de eu ter pegado um for each por todos os itens dessa coleção de números e somando eles aqui, esse total. Tá? É a mesma O que é coisa. horrível. Oi? O que é horrível, né? Sim, eu Use particularmente Redux. não gosto. Porque, putz, tem funções que fazem isso, né? Para que não colocar de Para uma que maneira sofrer? declarativa, né? Muito melhor desse jeito. Mas um pouquinho de programação funcional. Uma vez que você entende, você não quer parar de usar, né? Vamos dizer assim. Nunca mais. Vamos, vamos rodar esse exemplo aqui do Rash Parameter. Então, vamos lá. O primeiro retornou 1, porque tem um item na lista. O segundo retornou 1 mais 2, que é 3. O segundo 1 mais 2 mais 3, que é 6. E o quarto exemplo aqui, que é 1 mais 2 mais 3 mais 4, que deu 10. Tá? Então, o Rash Parameters, ele foi feito para você separar os argumentos. Vamos fazer outros exemplos aqui. Então, imagina que eu tenho a função lá, que ela espera um x, um y e uma quantidade indefinida. Como é que eu vou somar esse cara, por exemplo? Imagina que minha função recebe isso aqui, eu quero somar. Uma coisa que eu tenho que ter em mente é que
O x e y aqui, eu sempre vou receber esses dois parâmetros. Tá? Então a chamada da minha função vai ser pelo menos... A chamada da minha função vai ser pelo menos assim, ó. Foo 1, 2. Pelo menos eu tenho que chamar assim, porque ele recebe obrigatoriamente dois parâmetros. O terceiro pode ter uma quantidade indefinida aqui. Pode ser de 0 ou mais argumentos. O que eu quero fazer com esses caras? Vamos supor que eu quero somar x mais y, é diferente, x vezes y vezes a soma desses caras aqui, a soma de z. Então eu vou colocar lá z.reduce nt, que é de número total, número recebe, número total, fechou. Foo has already been declared. Então, chamamos de QX. Então, se eu chamar QX com, vamos dizer, 1 vezes, se tiver 2, 3, então eu vou fazer 2 vezes 3, 6, mais a soma de 2, 3, 4. 60, deu 60. Então, esses dois parâmetros aqui, ó, você consegue tratar de maneira separada. Mas esse z aqui, como ele está usando Rash Parameters, eu tenho que tratar ele como se fosse uma coleção. Então aqui eu tratei ele como uma coleção, somando todos os números dele. Uma vez que eu somei todos os números dele, que deu 1 mais 2 mais 3 mais 4, que deu 10, como a gente viu aqui, eu simplesmente multipliquei ele pelos dois primeiros parâmetros, que é 2 vezes 3. Tranquilo? Legal, né? Ah, eu achei legal, cara. Porque... É bem difícil de entender assim olhando, mas depois. Então, por isso que eu quis fazer uma função separada aqui. O que talvez tenha confundido foi esse reduce aqui. Mas o reduce, só para clarear, o reduce é uma função ela recebe dois parâmetros. Ela recebe o item, ela recebe o total. Não vou implementar o reduce aqui, mas só para ter ideia da sintaxe dela. Porque ela faz um monte de coisa aqui, mas no final ela te retorna o total. Então ela itera por todos os itens, faz a chamada da função que você está definindo aqui dentro, e no final ela retorna o total para você. Então é bem simples quando você quer iterar para uma coleção, fazendo algum tipo de operação e retornando um resultado. Eu vou ter um exemplo aqui embaixo, mas é com spread, que eu faço concatenação de lista. Depois eu mostro para vocês como fazer essa concatenação de lista usando reduce. Mas é bem legal também. É costume, né? Você tem que usar para acostumar com essa síntese. Sim. Esse é Olhando um a primeira exemplo vez, legal aqui de REST também. olhando a primeira vez, fica meio confuso mesmo. Fica, é normal, cara. Tem que pôr em prática e falar, é assim, aí vai. É. Não, beleza. Se vocês quiserem complementar com algum exemplo aí, eu posso fazer aqui também. Uma dúvida. Pode fazer, tranquilo. De boa? Qualquer Então, coisa, no próximo eu trago mais algum. Tá. Então, mas o REST é isso, meu. O REST é... Você passa um número indefinido aqui de argumentos. Geralmente você faz alguma operação sobre uma coleção mesmo. Mas é bem interessante.